A massa molecular relaciona a massa presente em um mol de determinada molécula. Então, quando a gente olha para essa molécula aqui, de água, essencial para a vida no planeta Terra, a gente vai perceber que ela é composta por átomos de hidrogênio e oxigênio. Para saber a massa molecular dela é muito simples, porque a gente vai então relacionar aqui quais são os elementos químicos presentes na molécula de água. A gente vê que temos o hidrogênio e o oxigênio. Quantos átomos tem de cada elemento químico? De hidrogênio, eu tenho 2. De oxigênio, eu tenho 1. E aí, a gente vai multiplicar pela massa molar de cada elemento químico. Se você consultar aí na sua tabela periódica, vai perceber que a massa molar do hidrogênio é 1. Então, 2 vezes 1, 2. A massa molar do oxigênio é 16. Então, 1 vezes 16, 16. Como nas moléculas o hidrogênio está junto com o oxigênio, aqui eu também vou somar a massa dos dois. 2 mais 16, 18. Então, a massa molar da molécula de água, 18 gramas por mol. A gente vai fazer a mesma coisa agora usando a molécula de ácido sulfúrico. Olha só, quem são os elementos presentes aqui? Hidrogênio, enxofre e oxigênio. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho nessa molécula? 2. Quantos átomos de enxofre eu tenho aqui? 1. Quantos átomos de oxigênio? 4. Qual é a massa molar de cada elemento químico? Massa molar do hidrogênio, a gente já consultou lá na tabela, vocês lembram? 1. Então, 2 vezes 1, 2. Massa molar do enxofre, consulta lá na tabela, 32. Então, 1 vezes 32, 32. Oxigênio, massa molar do oxigênio, não sei se vocês lembram, ó, 16. Se você não se lembrar, basta consultar sua tabela periódica. 4 vezes 16, 64. Então, como eles estão juntinhos aqui, os átomos estão juntinhos aqui na fórmula, eu também vou juntar aqui a massa deles. 2 mais 2, 4, mais 4, 8. 3 mais 6, 9. Então, a massa molecular da molécula de ácido sulfúrico, 98 gramas por mol. Para terminar, a gente vai fazer aqui outros 2 exemplos. Eu vou fazer primeiro a massa molecular da molécula de glicose e depois a gente vai fazer a massa molecular do sulfato de alumínio. Então, olha só, na glicose, quais são os elementos que a gente vê ali? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Qual é a quantidade de átomos de carbono? 6. Qual é a massa molar do carbono? Olha na tabela periódica para você ver. 12. Então, 6 vezes 12 dá 72. O hidrogênio, aqui eu tenho 12 átomos de hidrogênio. Qual que é a massa molar do hidrogênio? 1. Então, 12 vezes 1, 12. Oxigênio, repare que aqui eu tenho 6. Qual que é a massa molar do oxigênio? Consulta a tabela. 16. 6 vezes 16, 96. Somando tudo, 2 mais 2, 4. Mais 6, 10. Fica o 0, vai 1. 7 mais 1, 8, mais 1, 9. 9 mais 9, 180. Então, a massa molecular da glicose é 180 gramas por mol. O composto sulfato de alumínio apresenta algo diferente que não tinha aparecido nos outros 3 exemplos que eu fiz anteriormente. Aqui aparecem os parênteses. O que eu faço quando eu me deparo com esses parênteses? Olha, você vai fazer do mesmo jeito que fazia com os outros, sem os parênteses. Pensa comigo, quais são os elementos que aparecem aqui? Alumínio, enxofre, oxigênio.
Quantos átomos de alumínio eu tenho nessa fórmula? 2. Quantos átomos de enxofre eu tenho aqui? Veja que o enxofre está dentro do parênteses. Quando você se depara com parênteses, tem que pensar que o número que está de fora multiplica pelo que está de dentro. Quando não tem nada, é 1, certo? Então, 3 vezes 1, 3. Para o oxigênio é a mesma coisa. O número que está de fora multiplica pelo que está de dentro. Então, 3 vezes 4, 12. Eu tenho 12 átomos de oxigênio aqui. Agora eu vou consultar a tabela periódica e perceber que a massa molar do alumínio é 27. 2 vezes 27, 54. A massa molar do enxofre é 32. 3 vezes 32, 96. A massa molar do oxigênio é 16. 12 vezes 16, 192. Então, vou somar tudo aqui. 4 mais 6, 10, mais 2, 12. Então, fica o 2, vai 1. 5 mais 1, 6, mais 9, 15, mais 9, 24. Então, fica o 4, vai o 2. 2 mais 1, 3. Então, a massa molecular, deixa eu trazer para cá para poder colocar a unidade, do sulfato de alumínio é 342 gramas por mol. Então, olha aqui essa questão, que pergunta quantos mols existem em 88 gramas de CO2. Como é que eu faço para achar a quantidade em mols aqui? Você vai usar aquela fórmula que eu passei para vocês, ó. Número de mols é igual a massa em gramas sobre a massa molar. Essa massa pode ser tanto molar quanto molecular, tá bom? Não tem problema. A gente atribui massa molar para átomos, para elementos. A massa molecular a gente vai usar quando a gente está se deparando com uma molécula. Água, gás carbônico, né? Glicose. Então, a molecular para molécula e a molar quando a gente tem um elemento químico. Bom, vamos lá. Qual é a quantidade de mols presentes aqui? Veja que o exercício já forneceu para a gente a massa em gramas, então eu vou substituir. Ele pergunta o número de mols, então eu vou deixar N e substituir aqui, ó, pela massa em gramas. Dividido, qual é a massa molecular para eu colocar aqui? Repara que o exercício não forneceu. Nem sempre ele vai te dar os dados da massa molecular. Então, você vai ter que calcular a massa molecular antes de jogar aqui na fórmula. E como é que eu faço isso? Do jeito que eu te expliquei anteriormente. Olha para essa molécula aqui, ó, de gás carbônico. Ela é composta por carbono e oxigênio. Quantos átomos de carbono eu tenho aqui? Quando não tem nada, é 1. Qual é a massa molar do carbono? Se você olha lá na tabela periódica, vai perceber que a massa molar do carbono é 12. Então, 1 vezes 12, 12. Oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 2. Qual que é a massa molar do oxigênio? Consulta sua tabela. 16. 2 vezes 16, 32. Vou somar tudo. 12 mais 32, 44. Então, essa daqui é a massa molar do gás carbônico. Se você for fazer alguma prova, como é a prova do Enem, ou você for fazer algum outro processo seletivo, e esse processo não trouxer a tabela periódica, ele vai trazer o valor da massa molar dos elementos químicos que você vai usar ali, tá bom? Então, a tabela periódica vai servir para você consultar, mas se a questão não tiver tabela periódica disponível, ou a prova não tiver disponível, ele vai te dar lá que o carbono tem massa 12, o oxigênio 16, e assim vai para os elementos químicos da questão.
Então, a massa molecular do gás carbônico, 44. 88 dividido por 44 dá quanto? 2. Então, em 88 gramas de gás carbônico, eu tenho 2 mols.